Boa noite a todos. É um prazer estar aqui novamente. Estamos agora na primeira live de 2021. Esperamos que esse ano a gente faça bem mais lives que a gente fez ano passado. Ano passado a gente fez 2. Na última eu acabei esquecendo de gravar, inclusive já está gravando aqui, então esse ano não será cometido de novo. Esse ano a gente pretende fazer a live todos os sábados. Não vamos definir um horário ainda, porque pode ser que uma pessoa ou outra precisa gravar em outro horário, mas todos os sábados a gente vai ter. E toda segunda ainda o episódio vai estar indo ao Spotify, ao Google Podcast, ao que quer que seja, qual plataforma que seja. Nós vamos hoje gravar o episódio 7, é nosso 8º episódio, mas como eu esqueci de gravar o último, esse aqui vai ser considerado o 7º. E aí, João, beleza? Foi um bom te ter aqui com a gente. Seja bem-vindo, qualquer coisa você pode perguntar aí no chat que a gente responde. Hoje, para a gravação do nosso 7º/8º episódio, tenho aqui comigo o nosso grande amigo Igor Mairim, que está cuidando do nosso Twitter muito bem, fazendo várias postagens. Se você ainda não segue o nosso Twitter, ele vai te falar agora, apesar de estar aí na tela, se você quiser conferir. Se apresenta aí, Igão. Fala, galera, Igão na voz aqui. Como o Daniel bem disse, essa é a nossa primeira gravação de 2021. Faz 20 dias que a gente não aparece por aqui, tiramos umas férias merecidas, né, no recesso de final de ano, e pedir vocês para seguir a gente lá em todas as nossas redes sociais, no Twitter, @podcast_3, no Instagram, @podcast3, canal do nosso YouTube, só digitar lá, podcast de 3, o íconezinho que vocês já estão acostumados aí da bolinha laranja, e vai aparecer, se inscreva no canal, deem like nos vídeos lá, a gente vai estar soltando esse vídeo aqui agora, vai ser uma novidade. Por enquanto a gente só disponibilizava áudios, mas agora a gente vai disponibilizar também a mesma visão que vocês estão vendo aqui na Twitch, lá no YouTube, em vídeo, vai ficar um negócio mais dinâmico. E também a gente tem a Twitch aqui agora, twitch.tv/podcast de 3. Perdão o barulho aqui da rua, viu, galera? Mas é isso. Prazer estar com vocês e vamos que 2021 é o nosso ano. O Miojo com Dolly também está aqui na live, ele mandou só monstro do basquetebol no chat. Valeu, Miojo com Dolly, tamo junto aí, obrigado pela audiência. Também temos aqui com a gente o Guilherme Alves, nosso famosinho do Twitter, como a gente sempre apresenta ele, pois é a mais pura verdade. Se apresenta aí, Guilherme, seja bem-vindo. Não é a mais pura verdade não, mas estamos aqui de novo, depois de merecidas férias, igual o Igão falou, estamos aqui para falar do basquete brasileiro, que a gente parou, mas o basquete não parou, então tem muita coisa pra gente falar aqui hoje. Só reforçando o que o Igão disse, siga a gente nas redes sociais, em todas que ele já disse, no Twitter, no YouTube, no Spotify, no Instagram, em qualquer lugar, tá beleza? Então vamos que vamos. Bom, vamos começar então. Normalmente eu passo pelos jogos que aconteceram desde a nossa última gravação. Dessa vez eu não vou fazer isso, porque foi dia 20 de dezembro, foi nossa última gravação, então foram muitos jogos, ia pegar um espaço de tempo muito grande, ia ficar meio confuso, então depois eu vou passar pela classificação no final, mas os jogos a gente vai ficar devendo vocês hoje. O primeiro jogo que a gente vai comentar vai ser a vitória do Minas sobre o Franca. O Minas, que é o líder da competição, tem apenas uma derrota, tem 14 vitórias seguidas. Eles venceram o Franca por 89-82. O que vocês têm a comentar dessa partida aí, galera? O Minas que perdeu a primeira partida pro Flamengo e depois ninguém para mais, né? Ninguém segura. E é uma surpresa bem boa. A gente esperava que o Minas fosse brigar nessa parte de cima da tabela, mas não da maneira como tá brigando, né? Então é uma surpresa boa pra gente, que é aqui de Minas Gerais. E esse jogo contra o Franca colocou frente a frente aí dois times que todo mundo tinha uma expectativa muito boa e, consequentemente, o jogo era muito bom de se esperar e foi exatamente isso que aconteceu. 89-82. Batista liderando o Minas nesse jogo em pontos com 26 pontos, seguidos pelo Johnson com 26 pontos também. E o Minas, ele segue aquela cartilha que a gente já falou algumas vezes aqui de variar muito seus jogadores, no caso, para pontuação, para assistência, para rebote. Não é um time que depende única e exclusivamente de um jogador. Tem mostrado isso durante a temporada inteira, isso é muito bom. Vamos ver até quando isso vai ser possível, porque a gente sabe que na pós-temporada, por exemplo, não existe isso mais de você rodar jogador, de você deixar o titular descansar, não. Ali joga realmente muito mais tempo quem é melhor, joga quem está mais preparado.
E eu tô ansioso para ver como que eles vão se sair lá. Que vai estar na pós-temporada, isso todo mundo sabe. Agora, o que é que pode entregar pra gente lá é uma incógnita ainda. Falando do Minas, também vou lembrar aqui do nosso amigo Elias Gomide, que está no chat aqui com a gente, já deu uma boa noite pra gente. Boa noite pra você também, Elias. E siga o canal dele lá no YouTube, Mineiro na Jogada, a gente também tá lá falando sobre o Minas, né? Uma felicidade muito grande pra gente, que é do basquete mineiro. O Minas está também na competição. E como vocês já falaram, esse jogo foi realizado no dia 23 de dezembro e ainda estava uma grande incógnita sobre o que ia ser essa equipe do Minas, né? A gente estava discutindo que eles tinham feito bons jogos, mas jogaram também com muitas equipes fracas e ia começar uns confrontos diretos. E foi assustador, né? O Minas não decepcionou em momento algum. Esse jogo contra o Franca havia sido a 12ª vitória seguida da equipe, mas agora eles já estão com 14 vitórias seguidas em 15 jogos, só perdeu o primeiro. E esse foi um jogo muito bom de se assistir, né? A equipe do Franca também fez uma partida muito coletiva, uma partida muito boa, apesar da derrota, mas é interessante a gente destacar que 6 jogadores da equipe do Franca ultrapassaram a marca dos 10 pontos, e liderados pelo Elinho, né, o grande armador Elinho, que é o vice-líder de assistências da temporada. O primeiro é o Fulvio, né? Acabei de fazer uma thread lá no Twitter sobre isso. E foi uma partida muito interessante, mas que o Minas sobressaiu e mostrou a força que vem tendo aí todo o campeonato. Igualmente destacou o que o Franca fez, né? Faz uma boa partida, o jogador jogando bem, mas era a famosa pipocada, porque o Franca entrou no último quarto liderando por 13 pontos. Os 3 primeiros quartos, o Franca venceu. O primeiro quarto ficou 28-22 para o Franca, o segundo 18-15 e o terceiro 28-24. No último quarto, o Minas atropelou, venceu por 28-8 e conseguiu, assim, a vitória por 7 pontos de diferença. Então, foi a famosa pipocada que não pode acontecer, né? Eles fizeram menos pontos no último quarto do que era a diferença que eles tinham para a equipe do Minas. Então, o torcedor francano, que é uma cidade apaixonada pelo basquete, deve ter ficado bastante incomodado com esse último quarto da equipe, que era uma vitória, vamos dizer assim, encaminhada, né? Porque 13 pontos no basquete, ao mesmo tempo que é pouca coisa, também é muita coisa se você souber administrar. Então, o torcedor do Franca, ele deve ter ficado bem bolado. E uma coisa que eu queria destacar a equipe do Franca é que no início da temporada a gente colocou ele como os 4 favoritos. Eu mantenho essa opinião até agora, apesar deles não estarem tão bem na classificação, eu mantenho essa opinião. E um destaque foi o Lucas Dias, que é o jogador mais experiente da equipe, ter que carregar a equipe do Franca, né? Tem muitos jogadores jovens na equipe. Ele e o Elinho estão fazendo esse papel bem, mas poderia estar melhor. Essa juventude do time, eu acredito que esteja influenciando. Por exemplo, essa focada no final pode ser falta de experiência, porque apesar do Lucas Dias ser experiente, ele tem apenas 25 anos, né? Então ele é bem jovem e já é o líder do time. Então acho que a falta de experiência pode ter acarretado nesse apagão do Franca no último quarto. Assim, a questão desse jogo é até quando a gente para olhar que o Franca ali liderou a maior parte do tempo, e eu acho que o principal ponto não é nem que o Franca liderou por 13 pontos, liderou por 15 pontos, que seja. É que o Franca liderou a maior parte do jogo. O Minas esteve à frente do placar por 4 vezes, 3 vezes antes do fim do jogo, quando tomou de vez. Mas tirando isso, nem chegou a ameaçar essa vantagem do Franca, e isso mostra também o poder de resiliência, o poder de reação que o Minas tem, e isso é muito importante, principalmente quando a gente vai falar de jogos grandes. Se você está jogando contra uma equipe que é seu rival, teoricamente, na busca pelo título, você precisa entender que não vai ser um jogo em que você vai dominar por completo, você precisa saber jogar atrás do placar, e o Minas soube fazer isso muito bem. Exatamente, né? Igual o Daniel falou, o que aconteceu com a equipe do Franca de entregar uma vantagem tão grande é algo que não pode acontecer numa equipe que quer ser campeã, numa equipe que quer chegar forte para um Super 8, né? Lembrando que quem ganhar a Copa Super 8, a gente vai falar bastante dela, principalmente nas próximas 2 semanas, vocês vão entender muito melhor sobre isso. Quem ganhar a Copa Super 8 ganha uma classificação para a Champions League das Américas, e é uma equipe que não pode chegar e dar esse mole, né? Lembrando que o Franca é o atual campeão da Copa Super 8, inclusive. É um time forte, mas é um time que está se reestruturando. Igual o Daniel muito bem disse, o Lucas Dias é um jovem e excelente jogador. É o líder de pontos da
o momento, né, de média, são 24 ponto alguma coisa, pontos de média por jogo. Eu também postei isso lá no Twitter recentemente. E é um cara que vem despontando na liga, mas o time precisa ter uma força, né, uma capacidade de administração de jogo melhor, para não entregar vantagens como essa para uma equipe como o Minas, que é muito perigosa, que todo mundo sabe que vem aí numa sequência muito grande de partidas, e eles chegaram nesse último quarto e não conseguiram segurar uma vitória que poderia ter mudado os rumos do campeonato, né? Se o Minas perde essa partida para o Franca, talvez eles não conseguissem encaixar uma sequência de vitórias depois, poderia ter subido a moral também da equipe do Franca. Então foi uma partida muito chave para o que está acontecendo, e o Franca não pode dar mole disso. Essa partida aí, se o Minas tivesse perdido, hoje ele não seria o líder do campeonato, seria o Flamengo, porque o principal fator de desempate na NBB é o confronto direto. O Flamengo foi a única equipe que conseguiu vencer o Minas nessa temporada. Então, realmente, se essa partida tivesse um resultado diferente, a liga toda estaria diferente agora. E a próxima partida que a gente vai comentar é a partida do time que eu mais tô feliz nessa temporada. Não é o time que eu torço, vocês não sabem qual é, né? Eu mantenho uma surpresa aí, só quem me conhece sabe. Mas é o Fortaleza. O Fortaleza venceu o São Paulo por 92-85. O Fortaleza já está garantido na Copa Super 8, assim como o São Paulo. Mas o São Paulo já era esperado, o Fortaleza não. Então é uma coisa a se destacar. O Fortaleza vem jogando muito bem essa temporada. Venceu essa partida aí por 92-85. O Holloway mais uma vez jogou muito. Ele e o Bright, os dois armadores da equipe lá do Ceará, jogaram muito. O Holloway fez 28 pontos, pegou 7 rebotes, deu 4 assistências, e o Bright fez 27 pontos e pegou 5 rebotes. Então, é uma equipe que dá gosto de ver jogar. São dois jogadores que pontuam muito bem, que estão sempre lá mostrando, não pipocam. E é uma equipe que dá orgulho de ver o torcedor cearense, né? Do Ceará, não torcedor... me embolei todo. Torcedor do estado do Ceará, não o torcedor do time Ceará, deve estar muito feliz com o desempenho do Fortaleza nessa temporada, né, galera? Exatamente, essa equipe do Fortaleza, a gente vem puxando o saco deles desde o início, porque foi uma grata surpresa, e uma equipe que vem jogando muito bem. O São Paulo estava amassando todo mundo na liga, mas teve uma queda de desempenho recente e perdeu esse jogo com o Fortaleza. Igual o Daniel já disse, foi um show dos dois norte-americanos, né? O Desmond Holloway e o Bright, uma partida excelente. Mas o Matias também fez um duplo-duplo, foram 14 pontos, pegou 11 rebotes. O Suárez fez uma partida também interessante. E pelo lado do São Paulo, a gente, infelizmente, acaba salvando praticamente o Jorginho e o Lucas Mariano em todos os jogos. O Lucas Mariano fez uma partida excelente, um duplo-duplo muito alto, com 31 pontos, 10 rebotes, uma partida gigante, muito bom, tanto nas bolas de 3 quanto nas bolas de 2. O Jorginho, sem palavras, o MVP da liga, muito cotado para ser o melhor jogador novamente. Nessa partida foi 20 pontos, 11 rebotes e 6 assistências. É um cara que domina muito bem o jogo. Também é um cara muito experiente, já teve passagens pelo Houston Rockets na NBA, e vem jogando demais também. E é um cara que tem a melhor eficiência da liga, né? Uma das estatísticas que a gente tem na NBB, além dos pontos absolutos, é a eficiência. Ele é o considerado jogador mais eficiente dessa NBB. Mas, infelizmente, não conseguiu transformar isso numa vitória para a equipe de São Paulo. E a equipe do Fortaleza, como vocês já disse, se garantiu aí na Copa Super 8 e vem surpreendendo a gente. E estou muito feliz também pelo sucesso da equipe do Fortaleza. Esse é mais um caso de um jogo em que um time dominou praticamente a partida inteira e no final acabou perdendo a vantagem, porque o São Paulo também esteve à frente do placar durante a partida inteira. O Fortaleza só foi passar à frente literalmente na metade do último quarto, e o São Paulo chegou a ter uma vantagem realmente assim, boa, né? Ela se mantinha ali em 10, 12 pontos, e isso, quando ela se torna constante, é uma coisa a se observar. Mas o Fortaleza, no fim do jogo, a partir dos 35 minutos, mais ou menos, conseguiu voltar para o jogo, conseguiu virar a partida e não perdeu mais a liderança. E aqui, um ponto que eu gostaria de ressaltar em relação ao São Paulo é que a gente elogia tanto o time pela sua capacidade de chute, seja de média ou longa distância, e nesse jogo não foi diferente, mas para o padrão São Paulo, ela foi. Se a gente olhar aqui nas bolas de 2, o São Paulo acertou 45%, estava com uma média acima de 50%,
Então acabou fazendo um pouquinho de diferença no fim do jogo. E no final pesou a atuação dos dois norte-americanos, principalmente o Holloway, que já vem jogando a liga inteira muito bem. Não é um jogo isolado, não é uma partida. A gente até tinha comentado dele no nosso primeiro episódio, falando que ele era uma boa expectativa para esse time do Fortaleza, e está fazendo jus. Conseguiu levar o seu time aí ao Super 8 e vai dar trabalho. Assim, não é nenhum dos favoritos, mas é um grande favorito para ser uma pedrinha no sapato de qualquer time que tiver pela frente. E o Igão falou ali que o Jorginho está cotado para ser MVP, mais uma vez. Concordo, mas para mim o MVP é o Holloway. O Guilherme falou muito bem, já tinha falado desde o primeiro episódio. Ele está jogando muito bem, toda partida ele joga bem. As partidas que ele ficou fora por conta da Covid, o Fortaleza não conseguiu vencer. Então, para mim, se eu tivesse o poder de voto como jornalista para escolher o MVP, eu votaria no Holloway. Mas eu concordo com você. Quem sabe o dia a gente chega lá, né, seja relevante ao ponto de participar dessas votações. Mas, para mim, o Holloway também é o MVP da Liga. Esse ranking de MVP eu colocaria hoje em dia o Holloway em primeiro, o Jorginho em segundo e o Lucas Dias em terceiro. Com ressalvas para o Magic Fulvio, que é um cara que eu não acompanhava tanto, mas estou acompanhando agora e está jogando demais. Assina embaixo do que você disse, então, em relação aos 3 candidatos a MVP, acho que não vai fugir disso, acho muito difícil. Você citou o Fulvio, mas não sei se tem a mesma regularidade dos outros 3 que você citou. Por mais que o Holloway tenha perdido alguns jogos por conta da Covid, isso talvez, acho difícil, mas a gente viu um caso na NBA, por exemplo, de jogadores que se lesionam, voltam tendo partidas de MVP e não conseguem ganhar justamente por não terem jogado o número, entre aspas, mínimo de partidas. Não acho que isso vai acontecer com o Holloway, até porque ele não perdeu 10 jogos, ele perdeu 3, 4 partidas. Então tá tranquilo até aqui. Acho que fica realmente esses 3, e se eu tivesse que votar em alguém hoje, seria o Holloway também. Nessa discussão, a gente tem também o Alexei Borges do Bauru. Eu não citei ele porque ele tá passando por uma artroscopia no joelho, uma lesão forte, vai ficar fora aí da Copa Super 8. E eu não sei quando ele volta. Eu até tentei pesquisar aqui, mas não achei nenhuma data. Mas era um cara que vinha jogando demais, também estava nessa briga aí. Mas tem vários outros jogadores também que a gente pode colocar nessa briga, mas para mim não vai fugir desses 3 que a gente citou mesmo, não. Uma artroscopia que ela é demorada, né? A recuperação. Contando que você não seja o Arrascaeta e você não vota no Flamengo, é bem demorado. Exato. E o Igão falou ali do Lucas Dias em terceiro, né, Igão? Se eu não me engano. Nós vamos falar mais de uma partida muito boa dele, mas infelizmente outra derrota do Franca. O Lucas Dias fez 27 pontos, pegou 7 rebotes, mas mesmo assim o Franca não conseguiu vencer o Paulistano na prorrogação e perdeu por 87-85. A equipe do Paulistano, que tinha começado muito bem a temporada, agora não está tão bem como estava, mas para o que é esperado dele está ótimo. Eles estão no Super 8 já também. E, mais uma vez, a partir da prorrogação, e mais uma vez, destaque a baixa pontuação do Paulistano. Você pensa, 87 não é pouco ponto, mas eles tiveram 5 minutos a mais para poder chegar. Eles tiveram, durante o período regular, né, que são os 40 minutos de jogo, eles fizeram apenas 70 pontos. Então, mais uma vez, destacar o ataque fraco da equipe do Paulistano, mas a defesa deles é realmente muito boa, né? O Curry, na NBA, ele sozinho ele fez 62 pontos há uns 4, 5 dias atrás. Na NBB, a gente fala que 85 pontos, assim, não é pouca coisa. Mas é só para ressaltar a diferença de nível. É uma coisa... É isso aí mesmo. É uma coisa absurda, cara. É surreal. Vai, Gamo, vai contigo aí, depois eu completo a tua fala. E depois eu boto a plaquinha no lugar. Cara, essa equipe do Paulistano, a gente vem falando deles o campeonato inteiro, justamente pelo destaque defensivo e por ser uma surpresa também. A gente não esperava essa equipe do Paulistano estar tão bem no campeonato. Nesse jogo, eles ganharam com um game winner, né? O jogo estava 85-84 para o Franca. Aí o Jimmy foi lá e acertou uma bola de 3 e virou o jogo. O Jimmy que terminou essa partida aí com 16 pontos. E essa foi a única bola de 3 que ele acertou. Não, olhei o lugar. Foi 4 bolas de 3 que ele acertou nesse jogo, foi um aproveitamento de 50%, 4 em 8, muito bom. E o detalhe também é que o Franca ainda teve uma outra jogada que o Elinho foi para 3 e errou, né? Infelizmente, quase que esse jogo foi virado pelo Franca, mas é mais uma vez a mesma ladainha que a gente falou lá do jogo contra o Minas.
O Franca nadou e morreu na quadra, né? Porque não conseguiu não conseguiu virar essa partida, não conseguiu administrar, não conseguiu fazer a vitória acontecer. Foram 2 derrotas seguidas nesse período e certamente isso influencia muito a moral, a confiança do time e a posição na tabela também, principalmente. Mesmo que eles já estejam classificados para o Super 8, já vai ter uma vaga provavelmente encaminhada entre os 4 primeiros da competição, não pode dar esse mole contra times teoricamente mais fracos. Igual o Lucas Dias jogou demais, mas os outros jogadores ficaram muito abaixo. O Lucas Dias fez 26 pontos, mas o segundo que mais pontuou foi o Fusaro com 13. O Elinho também fez só 10 pontos, apesar das suas 7 assistências. O André Góes também fez apenas 7 pontos e distribuiu 7 assistências também, mas são caras que precisam aparecer mais. O Lucas Dias sozinho, ele é um excelente jogador, mas ele não vai carregar esse time até um título sozinho, A equipe precisa ser mais compacta, a equipe precisa se ajudar mais. E pelo lado do paulistano, que com todos os méritos ganhou essa partida, o Vitão fez aí 17 pontos, o Jimmy fez 16 pontos, igual eu já falei, o armador Ruivo foram 14 pontos e 7 assistências para ele, tá jogando muito bem essa temporada, o Ruivo, e merecidamente levou a vitória. O Franca, eu sinto às vezes que ele é completamente, não completamente, mas ele é um pouco do oposto do que é o Minas. Porque o Minas ele divide suas funções muito bem em quadra e o Franca é bem diferente disso. Quando a coisa aperta, a gente sabe que todas as bolas vão no Lucas Dias, a gente sabe que todas as bolas vão passar pela mão dele, por mais que ele não arremesse. Ele que vai buscar fazer uma infiltração para gerar espaço para seus companheiros no perímetro, que seja. E tá ficando previsível. A gente fala assim que bons jogadores ganham partidas, mas bons times que ganham campeonatos. E eu não sei se o Franca tem um bom time, um bom elenco para vencer um campeonato. Porque não adianta nada você ter jogadores que durante a partida mostram que pode ser capazes, se no final, ou não sei se por ordem do treinador ou por hierarquia dentro do próprio grupo, a jogada é sempre no Lucas Dias e normalmente é sempre a mesma coisa. Se ele não entra, se ele não infiltra para chutar, ele faz um step back, tenta uma bola de 3. É difícil a gente ver um game winner em que você... Um ponto final do jogo, no caso, em que o Lucas Dias ele passe para algum companheiro, busque algum espaço, alguma coisa do tipo assim. Isso acaba ficando muito previsível. Um jogo, beleza. 2, ok. 3, tudo bem. Mas a partir disso vai ficando muito repetitivo, vai ficando muito mesclado para os seus adversários, fica fácil de marcar. Então acho que está na hora do treinador do Franca dar uma aumentada no seu playbook, dar uma aumentada no seu modelo de jogo, porque se chegar, seja no Super 8, seja numa semifinal de liga, seja numa final, se conseguir chegar contra times que são claramente mais fortes do que o paulistano, infelizmente vai rodar, não vai dar muito certo não. O Franca já mostrou nessa temporada muitos altos e baixos, né? Ele ganha de partidas muito difíceis, perde outras partidas muito fáceis, então a gente já destacou isso em outros episódios. Não pode ser assim se você quer ganhar um campeonato, se você quer ganhar a Copa Super 8 ou se você quer ganhar a NBB, né, o NBB, você não pode achar que você vai conseguir fazer isso com altos e baixos. Você tem que ser regular, você tem que manter. Um exemplo aí é o Minas, 14 vitórias seguidas, está jogando muito bem o basquete. O Flamengo e o São Paulo também perderam 2 e 3 partidas respectivamente, eu acho. Então, assim, são times regulares, são times que vão chegar para brigar pelo título. E o Franca, que foi um dos favoritos, como eu disse, eu ainda acho que o Franca é favorito, pelo menos para brigar pelo título. Para mim, o Flamengo é o principal favorito, e não tem nenhuma equipe mais forte que eles, nem o Minas, mas eu acho que o Franca ainda assim é capaz de brigar, mas eles têm que mudar o estilo de jogo deles, como o Guilherme bem disse. Eu queria fazer um parêntese aqui, que minha mãe acabou de seguir a gente. Oi, mãe, tudo bem? É bom ter você aqui. E quer falar mais uma coisa com vocês dois desse jogo ou pode ir pro próximo? Então, eu só queria fazer uma ressalva à questão do Franca. Por exemplo, hoje o Franca está na 7ª colocação com 8 vitórias e 7 derrotas, né, que já virou uma campanha muito mediana. E se o Super 8 terminasse nessa tabela, de cara eles iam pegar o Flamengo, porque no Super 8 o primeiro pega o 8º, o segundo pega o 7º e assim por diante. Então, como o Flamengo está em segundo, mas como o Daniel
é uma equipe muito forte, uma equipe muito estruturada, o time já poderia logo sair nas quartas de final dessa Super 8, né? Se der mole, igual continuou dando. Então, olha só, esses vacilos já custaram uma colocação na tabela, já caíram lá para sétimo, né? Um time que ficou em terceiro, quarto campeonato tudo. Só tem que ter mais atenção nisso mesmo. Eu vou só fazer uma ressalva em relação ao paulistano rapidinho, que eu tô olhando a tabela aqui, eu achei interessante. Só 3 equipes até agora não perderam em casa, Minas, Flamengo e Paulistano. 8-0. A gente, tudo bem, fora de casa não é um aproveitamento muito bom, tá 2-4. Mas por mais que a gente não tenha torcedores no ginásio, por mais que isso não vai influenciar, ainda assim é um ponto a falar. A gente tá em casa, a gente tem que mandar. Tem funcionado. Eu acho que não, que, como você disse, não tá tendo torcida. Eu acho que só esse fator aí, ele não acho que influencia tanto. Entendo o que você quer dizer. Não concordo, Guilherme, você está errado. Eu estou certo, tá? Brincando. Entendo o que você quer dizer. Mas eu acho que o que você falou tem sentido, porque a equipe do Paulistano, quer dizer, eles estão acostumados a jogar em casa. A torcida do Paulistano é bem fiel. O time ele veio melhorando muito nesses últimos anos, ganhou um campeonato há 3 anos atrás. É uma equipe tradicional no basquete, apesar de não ter tantos títulos. Então eu acho que esse fator casa pode ser um valor psicológico sim para os jogadores, apesar de não achar que seja o principal fator, né? Não acho que eles precisam achar outra coisa para se segurar se eles querem realmente brigar por alguma coisa. A próxima partida que a gente vai falar é a vitória do Bauru sobre o São Paulo. Na época, foi a segunda derrota seguida do São Paulo. O Bauru venceu por 79-68. O São Paulo, que vinha muito bem, ficou um bom tempo invicto e acabou caindo por rival Bauru, né? O Bauru também é um dos favoritos que a gente colocou no primeiro episódio, que vem fazendo uma temporada boa também, né? O Bauru ele tá em quarto, né? Agora, e o São Paulo perdeu pela primeira vez no ano. Eu acho que a gente pode falar que nessa partida o São Paulo perdeu jogando mal. O São Paulo teve um péssimo aproveitamento, 68 pontos, para um time que tinha uma média, pelo menos até aqui, de 100, é uma queda de rendimento abissal, é muito grande. E se a gente for olhar em questão de pontuações, a gente vai ver que os principais jogadores do São Paulo também não contribuíram da maneira que deveriam. E o aproveitamento de quadra foi bizonho, sabe? De bola de 3 pontos, o São Paulo teve 27% de aproveitamento. Para qualquer basquete, em qualquer lugar do mundo, isso é um aproveitamento baixíssimo. Por mais que o nível do basquete brasileiro não seja dos mais altos, até pro nosso nível, que não é dos mais altos, isso é muito baixo. Então, para vocês verem como é que o buraco foi muito embaixo nessa partida. E, em contrapartida, o Bauru soube aproveitar as falhas do São Paulo. Não sei se era porque o São Paulo estava cansado, não sei se era porque o São Paulo estava num dia ruim, simplesmente por causa disso. O que acontece é natural oscilar, é natural um time não ter o mesmo rendimento em todos os jogos, ainda mais porque, como a gente citou, o elenco do São Paulo em si ele não é tão grande, ele não é tão extenso quanto o Flamengo. Por exemplo, na vitória, usou seus titulares na maior parte do tempo, pouco rodou, então é natural que esse desgaste chegue em algum momento. Nessa partida, pelo visto, chegou e o Bauru aproveitou, 79-68. Não foi um jogo vistoso, bonito de se ver, até porque o Bauru dominou a maior parte do jogo, manteve uma vantagem relativamente boa aí de 10, 15 pontos durante a partida inteira. Conseguiu vencer. Destaque aqui do Bauru, pro Gui Deodato, que a gente até citou ele aqui, tem feito algumas partidas boas nesse ano, fez mais uma com 19 pontos, contribuiu com mais 5 rebotes e 2 assistências. Não é uma atuação de MVP, não é uma atuação de, oh meu Deus do céu, não é nada disso. É só, jogou bem, fez o feijão com arroz, deu certo. Exatamente, esse foi um jogo muito ruim, né? Falando bem a verdade, já foi um jogo bem abaixo do que essas duas equipes poderiam proporcionar. O São Paulo é o terceiro colocado hoje, e o Bauru é o quarto colocado, então tinha tudo para ser um clássico vistoso, aquele jogo grande, aquele jogo bom, mas não foi. O São Paulo foi bizonho nos aproveitamentos, o Bauru não foi excelente, mas foi um pouco melhor, manteve 56% nas bolas de quadra, 37% nas bolas de 3, que já é um número ok. E na data a gente teve o Zach Graham também com 18 pontos, o Tyron com 17 pontos e 5 rebotes, e o Alexei Borges, se eu não me engano, esse foi o último jogo dele antes da lesão, mas foi um jogo fraquíssimo dele, mesmo com 24 minutos em quadra, ele pontuou apenas 6 pontos, pegou 5 rebotes, deu 3 assistências, e o curioso é que ele tentou pouco,
né? Porque se for colocar, ele não tentou nenhuma bola de 2 e ele tentou 3 bolas de 3. Acertou 2 e errou uma. E foi só o que ele fez na partida. Então, eu não sei se aquilo ali já é um reflexo de uma possível lesão que ele já estava sentindo, mas para o cara que é a cara da equipe, né, que puxa o elenco, que é o líder desse time, ele deveria ter mostrado mais. Mas mesmo assim, a equipe do Bauru saiu vitoriosa sobre a equipe do São Paulo. Que os destaques do time paulista foi o Renan, com 18 pontos e 5 rebotes, e o Chamel, né, grande veterano, com 13 pontos. Destaques que não são destaques, né? Foram destaques desse jogo, mas são números ruins para uma partida de uma equipe como São Paulo. O Jorginho, pra gente ter uma ideia, que a gente até tinha citado ele, que ele poderia ser um candidato a MVP, ele teve 4 pontos. 4 de 25 em arremesso, 16%. Muito baixo, muito baixo. Uma partida fora da média, né, do São Paulo. E o Igão falou aí foi a última partida do Alexei Borges. Se ele não voltar a tempo, ele já vai perder a Super 8, como o Igão disse. O favoritismo não, a briga do Bauru pelo título foi a equipe que eu coloquei sendo campeã na sua Copa Super 8 e agora não coloco mais. Fica ameaçado, porque o Alexei joga muito, tá jogando muito esse ano, jogador da seleção brasileira, e vai fazer muita falta para a equipe do Bauru, apesar de não ter feito a falta nesse jogo. Eles contaram também com a atuação péssima do São Paulo. Então, não é um jogo que dá para se ter de base para poder analisar o resto da temporada, os títulos o título da NBB ou da Copa Super 8 que eles vão tentar disputar. Então, pode fazer bastante falta o Alexei Borges. Se ele não conseguir se recuperar a tempo de voltar, eu acho que ele, com certeza, deve voltar até os playoffs. Eu não sei a data que ele volta, mas até os playoffs eu espero que ele volte. Se ele não voltar até lá, eu acho que a temporada do Bauru vai ficar na beira do precipício aí. Concordo. Falando só mais uma crítica do Jorginho, igual o Guilherme disse, ele fez 4 de 25 pontos no jogo e todos os 4 pontos dele foram em lances livres. Uhum. Ele errou 2. Ficou 4 de 6 nos lances livres, 0 de 2 nas bolas de 2 e 0 de 5 nas bolas de 3, em 28 minutos em quadra. Então, uma partida para esquecer do Jorginho. E, Daniel, agora, nessa altura do campeonato, não tem como retirar a sua aposta, não, tá? Se você apostou que o Bauru vai ser campeão do Super 8, você tem que seguir firme nela, porque eu apostei no Flamengo e eu vou te cobrar se você foi campeão. Ai. Pô, mas eu vou manter, eu sou um homem de palavra. Não vou torcer pelo Bauru, mas vou esperar que eles ganhem. Minha torcida é pelo Fortaleza, como eu bem disse mais cedo. Quero que eles ganhem essa Copa Super 8. Vai ser bem legal ver eles jogando a Champions League das Américas na temporada que vem. E vou manter minha aposta assim, então pode ficar bem tranquilo aí. Que eu vou ganhar, eu vou acertar, tá? Eu nem lembro quem eu apostei, eu não faço a menor ideia. Não. Você botou... O Guilherme, ele seguiu, ele colocou o Flamengo também. Eu acho que o Guilherme botou o Flamengo na Super 8, mas botou outro time, acho que o Bauru ganhando a NBB. Deus, mano, que hora! E a próxima partida que a gente vai falar justamente é do Flamengo, que foi uma derrota surpreendente, inclusive, para a equipe do Corinthians. O Corinthians jogou muito bem essa partida. Eles estavam voltando dos casos de Covid. O Corinthians perdeu 2 partidas para o Minas e para o Fortaleza, por WO, por não ter jogadores suficientes para poder participar da partida devido ao Covid. A gente já fez a crítica ao NBB, ao protocolo do NBB, de não adiar essas partidas. Como a gente já disse no último episódio, a gente acha muito errado isso. Não importa se era isso que estava decidido, não era para voltar. Já que voltou, tinha que manter pelo menos uma coisa ética às equipes. Mas vamos falar da partida. O Corinthians venceu o Flamengo por 83-69. Dominou o último quarto, venceu por 31-23, estava bem apertado no último quarto, e eles conseguiram neutralizar totalmente a equipe do Flamengo. Foi uma vitória surpreendente, justamente por estar voltando desse período parado aí, e eles jogaram muito bem. Eu assisti a partida, eu confesso que eu não achei que o Corinthians ia vencer o Flamengo, e fiquei surpreso. O Fuller fez 27 pontos na partida, o Fuller joga muito, né? Ele sempre pontua muito bem, e essa partida não foi diferente, né? Esses casos do Covid do Corinthians, igual a gente já estava criticando muito, prejudicaram muito eles na tabela. O Corinthians está em 9º lugar hoje, está ficando de fora hoje da Copa Super 8, mas ainda tem jogo, ainda tem briga. Mas mesmo assim, falando sobre esse retorno surpreendente,
o Fuller jogou muito bem, cara. Foram 27 pontos para ele nessa partida, jogou demais, um aproveitamento excelente, pelo menos nas bolas de 2. Outros jogadores com destaque, o GG Chaya, né, fez 6 assistências, jogou bem também. Pelo lado do Corinthians, tem um rapaz aqui que, sinceramente, ele não tinha aparecido ainda, eu não sei ler o nome dele. Se alguém puder me ajudar, ele fez 15 pontos. Como é que você fala o nome dele aí? Vamos ver como é que você vai falar. Weird, sei lá o nome desse maluco. Como é que é? Vou olhar aqui, peraí. Não, eu vi o jogo, mas eu não lembro o nome do jogador, tem um tempo esse jogo já. Mas enfim, o Silver, se não for assim, cara, você me perdoa, fez 15 pontos, também participou bem. E, né, o lado do Flamengo foi beirando ao ridículo. Além de por 14 pontos de diferença, o principal pontuador da equipe foi o Amador Iago, com 13 pontos, e também não foi um grande armador nessa partida, foram só 4 assistências. Chuzito ficou com 12 pontos, o Hetzheimer só 10 pontos, e os outros bons jogadores do Flamengo, como o Marquinhos, por exemplo, só marcou 7 pontos. O Marquinhos, ele deve estar sentindo a idade, ou deve estar num mau momento, porque ele caiu muito. Ele começou muito bem a temporada, nos primeiros 3, 4 jogos, mas já tem vários jogos que ele não consegue pontuar bem. Inclusive, a média de pontuação dele, eu fui fazer aquela trilha lá dos melhores cestinhas, eu fiquei procurando o Marquinhos, eu achei até esquisito. A média dele está abaixo dos 10 pontos, se não me engano, está 9 pontos por jogo. Então, para um cara do naipe dele, é muito pouco. Vai lá, eu te interrompi. Não, esquenta não. O Fuller, o interessante dele é que ele tenta muito. Se a gente for olhar o aproveitamento dele em bolas de 3, por exemplo, ele é baixíssimo, foi de 25%. Ele acertou 2 de 8. Mas em compensação, ele fez chover nas bolas de 2. Ele é um cara que tem uma infiltração muito boa. É um cara que quando entra pra dentro é difícil parar ele. Então, assim, é um cara que principalmente não deixa se abalar. Eu errei a maioria das bolas de 3, tá? Não tem problema. Eu vou lá pra dentro do garrafão, de média distância, e resolvo o jogo. Foi exatamente isso que fez. Um outro destaque para esse time do Corinthians é o Müller, porque assim, ele teve 13 pontos, mas o aproveitamento dele no geral ele foi muito bom. Ele fez 13 pontos de 19 possíveis, isso aí é 68% de aproveitamento. Ele teve 67% de bolas de 3 e 75% de bolas de 2, então assim, um aproveitamento relativamente alto, tomando como base os padrões NBB. Ele jogou 22 minutos, também não é assim, não eram 15 minutos, não eram 10 minutos, ele passou dos 20 e mesmo assim teve um aproveitamento muito bom. Interessante ver esse time do Corinthians, que parece que voltou mordido, né, depois de que eles perderam os 2 jogos por conta do WO, que a gente já comentou aqui, que pelo menos na nossa visão é bem injusto, e voltou logo contra o Flamengo e falou, tá, é o Flamengo? Não tem problema, tudo bem, contou com uma atuação bizonha do Flamengo, igual o Igão falou, mas não deixa de ser o Flamengo. E não deixa de ser uma vitória muito convincente, principalmente no segundo tempo. O Corinthians no segundo tempo dominou completamente a partida, não deu chance nenhuma ao Flamengo. Vitória bem merecida, mais do que merecida. O Corinthians, ele soube dominar a equipe do Flamengo no último quarto. Eles marcaram ele muito bem, pegaram todos os rebotes, contestaram todos os arremessos que o Flamengo tentou. E sobre o que o Igão falou do Marquinhos, pelo que eu tô reparando nessa temporada, ele tem ficado muito tempo de fora nas partidas. Ele pode ser idade, talvez, pode estar poupando para a Copa Super 8 ou para os playoffs, mas realmente ele tá jogando muito menos. Só que, por outro lado, o outro jogador velho da equipe do Flamengo, também velho não, experiente, que é o Olivinha, tem jogado muito. Toda a partida ele tá com um destaque, ele tá brigando muito, briga pelo rebote, ficou um tempo agora fora por conta do Covid, voltou. Tem vídeo dele treinando debaixo de chuva no primeiro dia que ele voltou da quarentena, né, que ele teve que fazer. Então, ele e o Marquinhos dessa temporada estão opostos, né? Um tá brigando muito, jogando muito bem, e o outro tá abaixo do que é esperado dele. E a próxima partida que a gente vai falar é mais uma vitória do Minas, vitória sobre o Bauru, novidade, né? Vitória do Minas. Venceram o Bauru por 85-75, com o Johnson Júnior fazendo 28 pontos, mais uma bela partida da equipe mineira. O que vocês têm a falar sobre essa partida aí? Essa partida foi interessante porque ela, até o terceiro quarto, foi bem fraca as pontuações. No último quarto, foi um 30-25, a pontuação muito alta. Pro lado do Bauru, né? O Bauru ganhou o quarto de 30-25, mas mesmo assim perdeu por 10 pontos de diferença, muito por conta do terceiro quarto da equipe, que foi muito baixo.
né? Eles perderam de 27-12 o terceiro quarto. No último quarto, tentaram remar, mas também morreram na quadra, assim como a equipe do Franca aquele dia. Nessa equipe do Minas, né, mais uma vitória. Johnson Júnior, igual você falou, 28 pontos, 4 de 5 nas bolas de 3, 80% de aproveitamento, e 6 de 8 nas bolas de 2, 75% de aproveitamento. Então, o cara não estava errando nada, a mão estava quente. Além dele, teve o Nesbitt, né, com 22 pontos, jogou muito bem também. O JP Batista, mesmo vindo do banco e jogando apenas 23 minutos, ele conseguiu 13 rebotes, dominou o garrafão completamente, além de seus 9 pontos, jogou muito bem, mesmo vindo do banco, mesmo com em baixo. E pela equipe do Bauru, já sem o Alexei Borges, seu principal jogador esse jogo, ele não jogou, já estava passando pelo processo da cirurgia. Foi uma partida fraca, né? Mais uma vez, o Bauru caiu muito de rendimento, mesmo. Não é o mesmo time que estava amassando todo mundo lá no início do campeonato. O Zach Graham fez 18 pontos, o Tyrone fez 17 pontos e praticamente foi só, porque os outros jogadores decepcionaram demais. Né, o Gui Deodato fez apenas 6 pontos nessa partida, mas errou todas de 3, não fez um aproveitamento bom, não jogou bem, não teve uma participação nem de rebotes, nem de assistências considerável. Eles arrumaram o Alexa e Patrício, né, talvez pelo nome, para tentar substituir, tentar dar um pouco ali, mas também não foi legal, fez apenas 4 pontos o Alexa e Patrício. Mas é uma brincadeira, o Alexa e Patrício jogou apenas 7 minutos, ele entrou como titular, mas é um jogador reserva da equipe. Mas os outros jogadores da equipe do Bauru não colaboraram em nada e foi mais uma derrota e mais uma vitória para a equipe do Minas, né? Que sem palavras para eles. O destaque dessa partida, com toda a certeza do mundo, é para o Johnson Júnior, porque ele teve mais de 75% de aproveitamento, tanto em bolas de 2, que ele teve 75%, em bolas de 3, que teve 80% de bolas de 3. Isso é muita coisa. Isso até pra NBA, cara, é coisa pra caramba. Assim, é um nível extremamente alto quando você tem um aproveitamento desse jeito, desse patamar. E ele teve aí 28 pontos de 37 possíveis. Então isso é um aproveitamento de 75%. E dessa vez, o Minas ele soube controlar a partida. Mesmo quando esteve atrás do placar, que não foram em muitos momentos do jogo, mas em alguns momentos ele esteve sim atrás, ele não deixou o Bauru distanciar. Sempre esteve perto, sempre esteve colando lá, cheirando o cangote do Bauru. E no final das contas abriu uma vantagem a partir do segundo quarto, principalmente com o terceiro quarto, na verdade. E aí ficou quase impossível da equipe do Bauru reagir. Se por um lado, em outras partidas, a gente elogia a capacidade de resiliência e reação do Minas, aqui a gente tem que elogiar a capacidade de controlar o jogo. Soube controlar, soube vencer. É aquele ditado, quando você quer ganhar alguma coisa, você tem que saber apanhar e você tem que saber bater também. E parece que o Minas sabe fazer as duas coisas, isso é muito interessante. Como o Filipão dizia, saber sofrer, né? Não fala do nome desse cara, não. E é isso, cara. E saber sofrer, né? Que saber sofrer é foda, irmão. Tem que... Não gosto dessa expressão, não gosto disso em nenhum esporte. Uma coisa que eu odeio é sofrer com o meu... Quase que eu falei meu time. Com o meu time. Eu odeio sofrer, tô sofrendo bastante ultimamente. E vamos para a próxima partida. Mais uma derrota do Bauru. Provando o que eu disse mais cedo, que eles estão sentindo a falta do Alexei Borges. Eles perderam por Fortaleza por 71-60. E eu queria fazer um destaque rápido, que o primeiro quarto ficou 8-8 nessa partida. Está acontecendo agora a partida entre meu time, o Miami Heat, e o Washington Wizards. O primeiro quarto lá ficou 47-44. O primeiro quarto. Diferença, mano. Pouquinho. 47-44. E aqui ficou 8-8. O Bauru fez 60 pontos. Agora tem 16 minutos de partida lá na NBA. O Miami tá com 58 pontos já. Vocês verem a diferença. Oi? O Curry fez 62 vezes, mas tudo que o Bauru. Cara, mas tem 16 minutos de partida, a equipe já tá com 58. O Bauru, em 40 minutos, fez 60. Pra você ter uma noção de como é que é diferente. O Rachal, dessa vez, ele apareceu pelo Fortaleza, fez 24 pontos. E o Thiago Matias também foi muito bem. Ele não foi tão bem ofensivamente, fez 10 pontos. Mas pegou 15 rebotes, que é uma coisa bem impressionante. Ele é um ótimo jogador. Lembro de um game winner que
que ele teve umas partidas atrás aí por aí, que a gente até comentou. E é sempre bom ver o Fortaleza ganhar, fala a verdade, né? Só para falar desse primeiro quarto, eu lembro de partidas nossas do Interatléticas que o que para, 10 minutos corrido, que o placar ficou melhor que esse 8x8 aí no primeiro quarto. Lembro com pressão aqui. E, cara, eu ia fazer algum outro comentário, mas sinceramente eu esqueci. Eu lembrei. Há 2 dias atrás, estava vendo o Golden State Warriors e Clippers, e com 6 minutos de jogo, o placar estava 8x4 pro Clippers. Então, também só criticando aí negativamente isso que acontece do time. Mas eu lembro que o field goal, o acerto estava 1 de 18 do Golden State e 1 de 19 do Clippers. O jogo foi doído de assistir. Mas falando de Fortaleza e Bauru aqui, galera, mais uma vez esse jogo foi em sequência daquele outro jogo que a gente citou do Bauru com Minas, e o Bauru perdeu de novo, sentiu falta do seu principal jogador, mas o Fortaleza não tem nada a ver com isso. Foi lá e ganhou a partida, conseguiu... nesse jogo foi o jogo que o Fortaleza segurou a sua vaga para o Super 8. Então, além do Rachal, que fez 24 pontos, o Holloway também jogou muito com um duplo-duplo de 17 pontos e 12 rebotes. O Matias também jogou muito com outro duplo-duplo de 10 pontos e 15 rebotes, que é muita coisa. Foi um jogo coletivo muito bom da equipe do Fortaleza. E pelo lado do Bauru, o destaque ficou com o Alex Garcia, 16 pontos, e o Zach Graham com 13 pontos e 7 rebotes. Além do Tyrone, que também pontuou 12 com 8 rebotes, mas foi uma partida fraquíssima, né? Uma partida apenas de 60 pontos para a equipe do Bauru. Pontuaram baixo em todos os quartos. O quarto que eles mais fizeram pontos foi o terceiro, com 20, mas igual, no primeiro quarto ficou 8x8, o segundo eles perderam de 19-14, o terceiro quarto foi o melhorzinho, ficou 26-20 para o Fortaleza, e no último quarto um 18-18. Ou seja, o Bauru não conseguiu vencer nem o quarto da equipe do Fortaleza. Realmente uma partida para esquecer desse Bauru, e a gente espera que não vire uma tônica desse time até o final do campeonato, enquanto o Alexei Borges não voltar. A questão desse Bauru é que, se a gente for olhar quarto por quarto, não teve uma disparidade tão grande em nenhum deles, né? A maior diferença foi de 6 pontos. E 6 pontos no basquete não é nada, são 2 posses de bola, se você for contar bolas de 3. Então, não é algo alarmante, mas o que é alarmante é a capacidade do time de jogar atrás no placar. Os primeiros minutos da partida foram equilibrados, mas assim, equilibrados por baixo. Tanto que o primeiro quarto diz isso, 8x8 é uma coisa absurda. Só que depois disso, o Fortaleza foi construindo a sua vantagem, mas não foi construindo uma vantagem larga para depois administrar, não, foi construindo de pouco em pouco. E o Bauru não tinha reação, o Bauru não conseguia reagir. E é nesse ponto que falta o talento, a experiência do Alexei Borges. E assim, por que um jogador faz tanta falta para um time? É um jogador só. Mas é um jogador só que, por exemplo, vou dar um exemplo muito louco aqui, vou viajar muito na maionese. Quando você tá numa matilha de lobos, por exemplo, se o lobo-chefe, não sei como que eu falo, sei lá, enfim, o lobo papai lá, se ele morre, se ele some, fica todo mundo desnorteado, por mais que eles ainda sejam um grupo forte. É o que acontece com o Bauru, é exatamente a mesma coisa. Tirou o líder dos caras, eles não fazem a menor ideia do que fazer, de como reagir a partida nenhuma. É até bizarro uma coisa dessas. Adorei essa comparação, Guilherme, totalmente a ver com basquete, e o pior que no final fez sentido, né? Mas é verdade, isso não pode acontecer no basquete, você não pode depender de um único jogador. Acho que foi você que disse hoje mesmo, bons jogadores ganham jogos, bons times ganham campeonatos, né? Isso é mais pura verdade, principalmente no basquete. Nunca você vai conseguir vencer um campeonato com um jogador só. O basquete é muito corrido, são muitos jogos perto um do outro, precisa de muita capacidade física. Então, isso é uma coisa que o Bauru tem que ficar de olho, como eu disse. Eu acho que eles estão na beira do precipício se o Alexei não voltar. Você tá morrendo de rir, Igor? Você tá rindo dele. Foi demais pra mim, cara. Hã? Excelente comparação, eu não consigo falar. Guilherme, só você mesmo, mas no final fez total sentido, cara.
realmente você tira a cabeça da equipe e a própria confiança dos outros jogadores é abalada. É algo que a gente vê acontecer em todos os esportes, no futebol. Você perde um grande jogador, o time todo cai e parece que quando ele volta, ele nem precisa fazer um jogo excelente, mas só do cara estar presente já muda a cabeça, né? Igual o caso do Alexei Boys, eu acho que é muito isso que você quis dizer mesmo. Mesmo ele fazendo um jogo ruim, só dele estar lá, só de você ter a confiança de você ter esse cara lá, já muda completamente. Um exemplo disso na NBA, até mesmo o início de campeonato do Golden State Warriors estava bem ruim, e aí o Draymond Green, que é um cara muito importante na questão da liderança da equipe, voltou, e aí o time se acertou do nada, está fazendo bons jogos contra equipes muito mais favoritas que ele. Por exemplo, ontem mesmo o Golden State Warriors virou 20 pontos para cima do Clippers, que é um dos candidatos ao título. Então é algo que faz muito sentido essa questão, e a gente tem diversos outros exemplos, inclusive melhores que uma matilha de Brooks pra gente... Não, qual é? Não, vou parar. Mas aqui, melhores provavelmente, mais criativos acho difícil. Exatamente, eu sou foda. Mas outro detalhe também é que, tipo assim, quando tem esse cara em quadra, ele acaba chamando a marcação dos outros jogadores. Você não vai ter, tipo assim, vai ter uma dissipação de quem eu devo marcar. Quando ele não tá, normalmente os marcadores sabem exatamente o que fazer. Cara, o melhor jogador é esse. Se a gente neutralizar ele, acaba o jogo. Com outros jogadores fica mais difícil, você precisa dividir a sua atenção. Então é natural que por mais que ele esteja num dia ruim, ele vai chamar a atenção, porque em uma bola ele pode decidir o jogo. Sem ele, isso já não acontece. Na verdade, se você falou de juntar num jogador só, é o que acontece com o Golden State, com o Curry. Você vê todas as partidas esse ano, todas as partidas, eles botam 4, 5 jogadores para marcar ele e deixam os outros livres. É uma coisa muito esquisita. Nas primeiras partidas, como o Igão disse, quando a gente estava muito mal, tem uma filmagem que é ele na beirada da quadra com 4 jogadores da equipe cercando ele passa a bola e o cara erra o arremesso livre de 3. É uma coisa que não pode acontecer, principalmente na NBA. E falando em NBA, vamos para a próxima partida, que é a vitória que aconteceu hoje do Paulistano por 68-46. Mais uma vez a minha revolta. Em 40 minutos o Pinheiros fez 46 pontos. Em 12 o Miami Heat fez 47. Sim, é uma disparidade, não dá para comparar a NBA com a NBA, mas porra, me ajuda aí, né? 46 pontos é sacanagem numa partida inteira. No último quarto do Pinheiros eles deram 3 pontos. Foi uma bola de 3, provavelmente, em 10 minutos, cara. Isso é uma coisa inaceitável no basquete profissional. Eles recebem para jogar, a gente não joga, a gente não recebe, a gente faria mais 3 pontos, com certeza. Essa equipe da Humanas faria mais 3 pontos nesse último quarto. Incrivelmente bizarra essa atuação da equipe do Pinheiros, né? A equipe tá lá embaixo na tabela, merecidamente. São 4 vitórias e 9 derrotas para eles. Tá em 13º, se eu não me engano. E só para vocês terem noção aí, o principal pontuador da equipe foi o Humberto com 16 pontos, mas os outros jogadores todos fizeram abaixo de... Foram 6, 5, 3 pontos, enfim, algo terrível, né? O aproveitamento deles, obviamente, foi terrível também. Foi 29% nas bolas de 3 e 28% nas bolas de 2. 29% nas bolas de 3 é ruim, mas a gente entende, né? É mais comum de acontecer. Agora, 28% nas bolas de 2 de quadra, isso é inaceitável. O time fazer 40 pontos em todo um jogo é realmente incrível. E o Paulistano foi lá e ganhou a partida também, sem precisar fazer grandes esforços, né? O Paulistano nem precisou usar todo o seu poderio ofensivo, que a gente tanto critica aqui, que a equipe do Paulistano é bem fraca ofensivamente. Mas, obviamente, a gente tem que lembrar que se o time fez só 46 pontos, foi por causa de uma boa marcação. E a equipe do Paulistano é justamente isso que a gente sempre elogia neles, a boa marcação. Então eu prefiro acreditar que essa partida, esses 46 pontos do Pinheiros tenham sido mais por mérito do Paulistano, porque por demérito da equipe do Pinheiros, porque realmente é algo inaceitável. Eu gostaria de acreditar, mas eu não sei se eu consigo acreditar que é esse esquema aí. Mas tudo bem. Outro ponto interessante e triste que a equipe do Pinheiros conseguiu a proeza de fazer, eu não me lembro, pelo menos de outro jogo em qualquer liga que eu tenha assistido, que o aproveitamento de pontos gerais foi tão baixo, 31%. Ou seja, assim, fez 46 pontos, 146%.
É uma coisa bizarra. No último quarto, o Pinheiros perdeu de 18-3. 3, igual o Daniel citou. Cara, 3 pontos. Eu não sei o que falar, sabe? O Paulistano não fez força para vencer o jogo. Jogou assim, rodou todo mundo. Se a gente for olhar aqui a estatística, quase todo mundo aqui tem mais de pelo menos 15 pontos. 15 minutos. O Beto teve 10 e o Buiú teve 2. De resto, todo mundo teve mais de 10 e o Inguas também teve 10 minutos. Mas de resto, cara, a rodagem do elenco mostra que o Paulistano colocou provavelmente antes do fim do jogo a equipe do Terrão pra jogar. E é isso. Não tem muito. Eu queria falar que eu já joguei com esse Buiú lá em BH, quando eu jogava no ginástico. Só isso mesmo. Você é brabo. Agora ele tá profissional e eu tô aqui comentando o jogo dele. Não. Escolhas, né? Manda um zap pra ele aí, pô. Fala pra ele arrumar uns esquemas pra gente cobrir o jogo da NBB lá. Eu vou fazer uma entrevista com ele aqui pra gente ao vivo aqui. Tá bom. Manda os vídeos dos nossos jogos. Vou mandar. Aí ele desiste, não manda não. Não. Vou mandar pra ele sentir dó e falar com a gente. Então, acho que esses são os jogos que a gente vai comentar hoje. Na semana que vem a gente está de volta no sábado. Esse episódio aqui vai ao ar na segunda-feira. Eu vou passar agora aqui rapidamente pela classificação. O Minas está liderando com 14 vitórias e apenas uma derrota. Em seguida vem o Flamengo com 13 vitórias e 2 derrotas. Depois, São Paulo com 11 vitórias e 4 derrotas. Seguido do Bauru, que tem 10 vitórias e 4 derrotas. Do Paulistano, que tem 9 vitórias e 4 derrotas. Em sexto vem o Fortaleza com 9 vitórias e 6 derrotas. Depois vem o Franga com 8 vitórias e 7 derrotas. Mogi com 7 vitórias e 7 derrotas. Fecha a zona de classificação para a Copa Super 8. O Mogi que tem um jogo ainda bem seguido de perto pelo Corinthians, que faltam 2 jogos. O Corinthians está em nono com 6 vitórias e 7 derrotas. E tem também o Unifacisa, que acho que o Unifacisa não consegue mais classificar para o Super 8. O Unifacisa tem 6 vitórias e 8 derrotas. Está em décimo. Em 11º e 12º vem Pato Basquete e Campo Mourão, ambos com 5 vitórias e 10 derrotas. Em 13º tem o Pinheiros com 4 vitórias e 9 derrotas. Depois vem o Cerrado Basquete, que nos segue no Twitter, grande Cerrado Basquete, que está em 14º com 3 vitórias e 11 derrotas. Depois vem o Caxias com 2 vitórias e 11 derrotas. E, por último, o Brasília, que vem fazendo uma temporada horrível e tem apenas 2 vitórias em 15 partidas, ou seja, eles têm 13 derrotas. Então, a gente chegou ao final desse episódio. Eu gostaria de agradecer a todo mundo aqui que ficou com a gente acompanhando esse tempo todo. Eu vi aqui que foi uma média de 8 a 10 pessoas o tempo todo na live, né? Pelo que aparece aqui para mim no Streamlabs. O Elias Gomide que comentou bravos. Valeu, Elias. Ansioso para gravar para o seu canal de novo, o nosso quadro lá. Todo mundo segue, por favor, o canal Mineiro na Jogada, um canal muito massa. Fala sobre esporte mineiro. Tem sobre basquete, futebol feminino, futebol interior. Um canal muito massa lá. E eu gostaria que vocês se despedissem agora, para poderem falar. Nossa, a imagem ficou escura. Por que foi escuro assim? Não sei. Aí. Vocês despeçam aí, mandar um abraço para quem vocês quiserem, um beijo para as mamães, para os papais, para as namoradas, né, Guilherme? Tá brava comigo? Tá bravo você? Tá brava. Sessão de terapia agora aqui. Ô galera, Daniel, queria dizer que a sua câmera desse jeito aí ficou melhor do que eu tava antes. Não ficou, mas eu fui tentar ligar a luz aqui, só que aí deu uma estourada, eu falei, vou deixar desligar a luz, na próxima eu gravo. Encerrando o episódio aqui, uma vez, obrigado a todo mundo que acompanhou. Os próximos 2 episódios nossos vai ser focados só na Copa Super 8, porque na terça-feira a NBB para, né, chega na metade do campeonato, primeiro turno, tem mais 5 jogos só, e a gente vou comentando com vocês lá no Twitter, se quiser saber vai acompanhando lá. No próximo episódio vai ser cobrindo essa Copa Super 8, esses jogos que remanejaram, os times que irão ir, né, porque ainda não fechou, ainda tem o Corinthians que pode tirar a vaga do Mogi, e vice-versa, várias coisas podem acontecer.
E a NBB volta no dia 25 de janeiro normalmente. Então, as próximas 2 semanas vai ser episódios aí diferentes. A gente vai comentar sobre mismatches que vão ter na Copa Super 8. Provavelmente vai ser muito interessante. Certamente vai ser muito interessante. E a gente já vai brincando com isso aí. Galera, muito obrigado para vocês que acompanharam até aqui. Sigam a gente lá nas redes sociais. Tá aqui no canto esquerdo da nossa transmissão. Então, só vocês irem. Eu apontei para qualquer lado, mas eu não sei para que. Sigam todas as nossas redes sociais lá, se inscrevam aqui no canal da Twitch para vocês sempre receberem notificações quando a gente estiver online. O Instagram, eu só reposto as informações que eu posto no Twitter, não uso muito não, mas segue a gente lá também, inclusive se tiver dicas do que a gente puder fazer para criar conteúdo, enfim, a gente está se esforçando bastante para criar conteúdo sempre, para crescer as páginas e tal. E obrigado por vocês estarem aqui mais uma vez, um abraço aos meus 2 amigos. E é isso, galera. Bom início de 2021 para nós. É isso. Tô contigo, Igão. Sigam a gente nas redes sociais. Pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês aqui ao vivo na Twitch. Para quem vai escutar a gente no Spotify, que você está escutando a gente nesse momento em alguma hora do seu dia, não sei se é boa noite, se eu tenho que te dar, se é bom dia, boa tarde, que seja. Bom qualquer horário que você estiver ouvindo a gente. Obrigado também pela sua companhia. Obrigado por ter escutado a gente até o final. Agora, para quem tá ao vivo, eu vou assistir esse cara aqui jogar, que ele é brabo. Então. Quem que é? Não consegui ver. É porque a luz, deixa eu ver se eu desligar a luz melhor, cara. Ih, não, deixa só. Então, obrigado pela companhia de vocês, pessoal. Um beijo, principalmente pra minha namorada, que tá meio brava comigo. Até semana que vem. Bom, Letícia perdoa o Guilherme, eu tenho certeza que ele não fez por mal. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou a gente aqui, é muito bom fazer isso ao vivo, ver que tem gente acompanhando a gente aqui o tempo todo, o Elias, o Miojo com Dória, adorei esse nome, o João Vitor, meu amigo também, muito bom, muito obrigado por vocês, minha mãe também que está aqui com a gente, muito bom ter vocês aqui com a gente, eu queria agradecer. Segunda-feira estará no Spotify, como o Igor bem disse, os próximos episódios serão falando sobre a Copa Super 8. E é isso, muito obrigado e até a próxima. Valeu, galera. Dessa vez eu gravei, não esqueci de gravar. Temos aí 1 minuto e 10 praticamente de gravação, que vai estar disponível na Twitch para quem quiser ver depois. Se quiser mandar para algum amigo para ver depois, só mandar lá, que estará disponível. Estamos juntos. Muito obrigado.